sem saber o que há no fundo do mar. Só nadamos sem direção a procurar o sabor da vida, o gosto do pensar, rodeados de palha, sem sentir o manjar. E mesmo correndo entre cifras e chão, o ouro não brilha sem compreensão. Sabores da sabedoria, a chave pra ver além do dia é mais que rotina, mais que o pão, é o tempero pra alma, a elevação. Um passo atrás, respire e olha o céu. O vento sussurra segredos ao léu. Mesmo o maior dos negócios não basta se a essência da vida a gente afasta. Sabores da sabedoria, a chave pra ver além do dia é mais que rotina, mais que o pão, é o tempero pra alma, a elevação. A palha vira ouro quando a mente se abre. A luz entra inteira onde a escuridão cabe. Cada ato, cada escolha, uma nova visão. A sabedoria transforma o coração. Olá e bem-vindos. Hoje a gente vai mergulhar na transcrição de um material bem denso. É de um podcast da Escola Kibel Sinai, chamado... E o tema é uma conversa séria sobre Cábala e estudos, com a participação de um morré, um professor, chamado André Klenrosa. Isso, e o papo ali é reto. É bem reto. E o nosso objetivo aqui é, tentar destrinchar uma visão do estudo religioso que está muito longe de ser uma atividade acadêmica, sabe? Tranquila. Totalmente. A fonte pinta o estudo como uma batalha espiritual de verdade, diária. E eles usam uns conceitos bem intensos, tipo uma guerra diária contra um sistema chamado Sitra Hariha. E o outro que é quase um soco no estômago, né? O autossuicídio espiritual. É pesado. Exato. E é bom a gente situar isso logo de cara. Embora a conversa seja dentro de uma perspectiva bem específica da Cabala, as questões que ela levanta são, universais, com certeza. Falam sobre disciplina, sobre o peso das nossas pequenas escolhas e principalmente sobre as consequências que a gente não vê da nossa inconstância. A tese ali é que a negligência, aquele amanhã eu faço, tem um custo espiritual imediato e muito mais alto do que a gente imagina. Ok, então vamos analisar isto. A metáfora que abre tudo é essa, né? O estudo da Torá como uma guerra diária. Isso já dá o tom. Já prepara o terreno. E toda guerra tem um adversário. Quem é o inimigo nessa batalha? A fonte identifica como Sitra Ahariá. O que seria isso? O outro lado. Isso. E o texto deixa bem claro. Não é uma força fraca, sabe? Ou abstrata. A Sitra Ahariá é descrita como um sistema impuro. É um sistema? Um sistema. Com um arsenal, muito bem definido e bem familiar para todos nós. Não estamos falando de demônios com chifres. E quais são as armas? As armas são o conforto. É a nossa cama quentinha, de manhã, o sono pesado, aquele compromisso social que parece que não dá para adiar. A festinha do fim de semana. A festinha, exatamente. A estratégia desse sistema é o desgaste.
É minar a nossa vontade nas pequenas decisões, dia após dia. Mas, peraí, chamar o conforto da cama de arma de um sistema impuro soa um pouco radical, não? A gente não está transformando coisas normais da vida em algo patológico? Essa é a pergunta-chave. E a perspectiva que eles apresentam não é que essas coisas são ruins em si. O problema não é a festa ou o sono. É a troca. É a troca. Perfeito. É quando o conforto do momento se torna mais importante que o compromisso eterno. A lógica é de hierarquia. O outro lado vence quando ele nos convence a inverter as prioridades, a colocar o que é passageiro acima do que é permanente. Entendi. Então não é sobre não dormir, mas sobre vencer a inércia quando é hora de estudar. Exato, é uma batalha pela soberania do seu próprio tempo e da sua vontade. Certo. É uma questão de prioridade, não de proibição. E é nesse contexto que eles introduzem o termo que, realmente me pegou. Para descrever o ato de ceder, de pular um único dia de estudo, o Morel usa a expressão autossuicídio espiritual. É brutal. A linguagem é feita para chocar. E ele ainda lista as desculpas que a gente usa. A clássica, amanhã eu estudo em dobro para compensar. Quem nunca, né? Pois é. Mas a que ele aponta como a mais venenosa de todas é: o Eterno entende, ele sabe que estou cansado. E o que é fascinante é a desconstrução que a fonte faz disso. Ela argumenta que essa voz, que parece tão razoável, tão compreensiva... Não é a nossa voz. Não é a nossa. É a voz da Citraia Hariá, falando através do nosso cansaço. A lógica por trás do termo ao suicídio é que cada dia de estudo abre um canal para um fluxo de luz vital, tipo um nutriente para a alma. Certo. Ao escolher não estudar, você não está só adiando uma tarefa, você está ativamente fechando esse canal. Naquele dia. Essa ideia do fluxo de luz me lembra um pouco o conceito de flow na psicologia, sabe? Aquele estado de imersão total. Perder um dia seria quebrar essa corrente. É uma ótima analogia. A fonte usa uma ainda mais pé no chão. É como se você tivesse um jornaleiro que te entrega o pão da vida todo dia. O pagamento é o seu estudo. E se você não paga? O jornaleiro não entrega. Naquele dia, a sua alma passa fome. O resultado, nessa visão, é uma morte espiritual temporária. O dia passou e aquela oportunidade específica de conexão foi perdida. Para sempre. Não dá para compensar o oxigênio que você não respirou ontem. O dia se foi. Essa ideia de consequência imediata é muito sóbria. Faz pensar em quantas vezes a gente usa essa desculpa do amanhã eu compenso para tudo, né? Academia, projetos. A fonte está dizendo que no campo espiritual não existe esse crédito. E se a consequência de falhar um dia é tão drástica, o prêmio por vencer deve ser imenso. E eles usam uma história pesada da tradição para ilustrar isso, a dos filhos de Cora ou Carar. Exatamente. É uma história de redenção no último segundo, literalmente. A narrativa, em resumo, é que o pai, Cora, uma figura importante, se rebela contra Moisés. Por ego, né? Por orgulho e ego, e a terra literalmente se abre e engole ele. Mas os filhos, no exato momento do colapso, eles têm um insight, um arrependimento profundo, a techuvá, e conseguem, como descreve a fonte, se segurar na borda do inferno. E são salvos. Uau, que imagem! E qual a conexão disso com o estudo? A fonte conecta essa epifania na beira do abismo com o Terrilim 49, o Salmo 49. A interpretação é que esse salmo é basicamente um tratado sobre como a riqueza e o status material são fúteis diante da morte. Certo. A frase-chave é: o homem não levará nada em sua morte. O que os filhos de Corar teriam entendido ao ver o mundo do pai desmoronar é que todo o poder, toda a influência, a riqueza dele... não valiam nada. Absolutamente nada naquele momento. Virou pó. É basicamente o salmo anti-mídia social. Toda a ostentação, os títulos, o flexing, como dizem, tudo isso fica... Perfeito. É o salmo anti-Instagram, do rei Davi. A partir daí, a fonte desenvolve o que, então, tem valor de verdade, o que, de fato, atravessa para o outro lado. Não é o diploma na parede. Não. Não é o saldo bancário, não é o número de seguidores.
A única coisa que, segundo essa visão, tem valor eterno é a Torá que você construiu em si mesmo. Construiu em si mesmo. Isso, não o conhecimento como um arquivo externo que você consulta, mas um conhecimento que vira parte da sua essência, que molda a sua alma. A afirmação é categórica. A pergunta que será feita no tribunal celestial não é o que você tinha, mas o que você se tornou através do que aprendeu. Ok, então o conhecimento internalizado é a única moeda com valor eterno. Mas isso cria uma pressão gigantesca para fazer o trabalho. E a fonte parece não ter paciência nenhuma com quem fica esperando uma inspiração divina para começar, né? Nenhuma. Zero paciência. A crítica é direta a essa postura passiva de esperar um milagre. A frase de efeito que eles usam é: a Torá já foi dada. Já foi dada. Ponto. Ponto. A revelação nos sinais já aconteceu. O caminho já foi apontado. Ficar esperando mais um sinal, um empurrão cósmico, é uma armadilha. É como ter um mapa do tesouro no bolso e ficar sentado na praia esperando uma gaivota te dizer para onde ir. O mapa já está com você. E eles chegam a dizer que essa espera é, na verdade, um campo de jogos pro outro lado? Sim, que a Sitra Haria brinca com quem vive de sinais. Porque essa espera é uma forma sofisticada de não agir, de terceirizar a responsabilidade. E a inação é o território dela. A alternativa é a ação, baseada em 2 pilares. Emuná, Que a fé mais do que fé, é uma fé ativa, uma confiança que gera movimento. E o outro pilar é a disciplina. e como essa disciplina funciona na prática, segundo eles. A disciplina é a prova da emuná. O texto é muito claro. É sobre estudar quando tem vontade e quando não tem. Quando tá com dor de cabeça e quando tá bem. Quando as coisas vão bem e quando vão mal. É justamente esse esforço contra a nossa própria inércia, nosso desconforto, que constrói o que eles chamam de Kli. Kli, outro termo técnico. O que seria isso? Kli significa literalmente vaso, recipiente. A melhor analogia que a crítica até sugeriu é a de um oleiro. Você não pode simplesmente derramar água no monte de argila disforme. A água escorre. Certo. Se perde. Se perde. Primeiro você tem que trabalhar a argila, moldar, fortalecer, queimar no forno para criar um vaso resistente. A disciplina diária, essa luta contra o deixa pra lá, é o processo de transformar a argila da nossa alma num recipiente forte, um Kli. Capaz de receber e conter aquela luz vital. Exatamente. Sem o vaso, a luz se dissipa. Essa A questão que imagem do fica para oleiro é reflexão perfeita. é: Muda qual é o compromisso completamente a fundamental perspectiva. na nossa vida A que exige disciplina uma deixa de ser um verdadeira castigo guerra diária para e ser passa a ser o mantido? próprio ato de E, construir algo talvez mais valioso importante, dentro de si. Quais são as Isso é armas muito sutis poderoso. do nosso próprio outro lado? E com essa ideia O de que a gente conforto do constrói o scroll nosso infinito, próprio vaso, a procrastinação o recado final do disfarçada Moré, de para aquele planejamento, estudante que a está distração mancando, social ganha que nos outro afastam peso. disso Exatamente. um dia de cada A chamada vez, é pro aluno nos convencendo de inconstante, que sabe? amanhã a Aquele gente que estuda compensa. um dia, falta 2, que vive nesse ciclo de empolgação e frustração. A exortação é direta, acorde. Acorde. E esse acordar tem um sentido duplo. É o acordar literal, levantar mais cedo, vencer o corpo. O texto valoriza muito o estudo de madrugada porque é o momento de maior quietude externa e maior batalha interna. Vencer o sono para se conectar com algo maior. Isso é o que retifica a alma. É a prova de fogo do compromisso. É a prova de fogo. E é também o acordar espiritual, o despertar para a realidade do que está em jogo. A escolha é colocada de forma muito crua. Não troque a eternidade por um momento de sono ou uma festa passageira. É um apelo para a pessoa adotar uma perspectiva de longuíssimo prazo. Parece um sistema de muita pressão, quase sem espaço para falha. Isso não pode levar a um esgotamento, um burnout? Poderia, mas aí entra a nota de esperança que é crucial. Logo depois desse ultimato, a fonte acrescenta: se você falhou ontem, o Eterno te deu hoje, mas não brinque com essa chance. Ah, isso é fundamental. É a resposta à falha. É não deixar a falha de ontem determinar a inação de hoje. A mensagem combina uma urgência radical com a possibilidade infinita da renovação diária. O importante não é ser invencível,
mas sim nunca desistir de voltar para a batalha. Entendi. Então, o que a gente tira disso tudo é um modelo de comprometimento radical. A análise nos mostrou, primeiro, essa visão do estudo como uma batalha espiritual diária contra as forças bem reais do conforto e da distração. Segundo, a ideia chocante de que a inconstância não é um pequeno deslize, mas um autossuicídio espiritual diário, com consequências imediatas. Isso. Terceiro, o argumento de que o conhecimento que a gente internaliza, aquilo em que a gente se transforma, é o único valor real que transcende a vida. E, por fim, o chamado a uma disciplina ativa, uma fé que se prova na ação de construir nosso próprio vaso espiritual, em vez de ficar esperando, né? Sabe, isso tudo levanta uma questão importante que vai além do texto. A fonte, claro, está falando da centralidade do estudo da Torá dentro do universo judaico-cabalista. Certo. Sem saber o que há no fundo do mar, só nadamos sem direção a procurar o sabor da vida, o gosto do pensar, rodeados de palha, sem sentir o manjar. E mesmo correndo entre cifras e chão, o ouro não brilha sem compreensão. Sabores da sabedoria, a chave pra ver além do dia, é mais que rotina, mais que o pão, é o tempero pra alma, a elevação. Um passo atrás, respire e olha o céu. O vento sussurra segredos ao léu. Mesmo o maior dos negócios não basta, se a essência da vida a gente afasta. Sabores da sabedoria, a chave pra ver além do dia, é mais que rotina, mais que o pão, é o tempero pra alma, a elevação. A palha vira ouro quando a mente se abre. A luz entra inteira onde a escuridão cabe. Cada ato, cada escolha, uma nova visão. A sabedoria transforma o coração.